Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vou falar um pouco sobre Lucas 15. Nessa passagem, Jesus conta três histórias. A primeira, de um pastor que perdeu uma ovelha. A segunda, de uma mulher que perdeu uma moeda. E a terceira, de um pai que perdeu um filho. Roda essa vinheta aí. Muitos rejeitados e discriminados pela sociedade como pessoas simples, ou doentes, ou pobres, ou até mesmo os ricos que eram os coletores de impostos, eles iam ter com Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Os doutores da lei, aqueles que conheciam bem a religião, os mais religiosos de todos, os fariseus, eles murmuravam entre si porque Jesus ficava conversando com essas pessoas. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a história do pai que perdeu um filho. E disse Jesus: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua herança, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para cuidar dos porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando para si disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Vou me levantar e ir ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando ele foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. O pai correu e lançou-se em cima dele ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Que o pai respondeu e disse aos seus servos: Tragam para ele o melhor vestido e ponham nele. Ponham também um anel em sua mão e sandálias nos seus pés. E tragam o bezerro mais gordo que tivermos, e matem-no, e vamos comer e fazer uma festa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu aquelas músicas e danças. E chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro mais gordo que temos, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, conversava com ele. Mas ele respondeu, dizendo ao pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou toda a sua herança com as prostitutas, mataste-lhes o bezerro mais gordo. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que nos alegremos e curtimos, porque seu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Nessa história, eu percebo que muitos filhos acham que sabem o que quer da vida. Resolvem sair de suas casas e seguir seus próprios caminhos. Este ainda teve a dádiva de receber uma herança rica de seu pai, e mesmo tendo todo o conforto e segurança de seu lar, ele resolveu sair e fazer o que bem entendia. Chegando lá, ele desperdiçou com bebidas, com mulheres, com exageros todos os dias e com amigos, até que seu dinheiro acabou e os amigos também acabaram. A história nos conta que ele passou miséria. Sabe, quando você é rico é muito fácil fazer amigos. Mas e quando a gente perde tudo? Onde estavam os amigos? Falsos amigos, com conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Tudo não passava de uma ilusão que mentiram para o coração dele. E quando ele se deu conta da miséria em que ele estava, ele se lembrou do velho pai que ele tinha. E pensou:
eu preciso voltar para o meu pai. Já não tenho mais nada aqui. E, se sentindo tão humilhado e envergonhado, resolveu voltar ao pai e pedir que fosse ao menos um de seus empregados. Voltando para casa, lá estava o pai sentado na porta, aflito e esperançoso pela volta de seu filho, e quando o viu, ignorou totalmente o estado dele. Não ligou se ele estava sujo ou como ele estava ferido e fedorento e miserável e desnutrido, mas o abraçou e o beijou com todo o amor que tem um pai. E o filho se ajoelhou perante ele, chorando: Pai, perdoa-me. Eu sei que eu pequei contra ti e eu não sou digno nem de ser chamado seu filho. E o pai nem deixou ele terminar a frase. E chamou seus servos e anunciou: Venham e vamos fazer uma festa. Matem o melhor bezerro que nós temos, tragam roupas novas para ele, ponham um anel em seu dedo porque vamos festejar que meu filho está vivo. Esta é a imagem de um pai que verdadeiramente ama seu filho. É um pai que, independente da perda material, o que importa realmente é a volta de seu filho para casa. E como ele falou com o irmão mais velho no final da história, independente de ele ter gastado tudo, nós precisamos nos alegrar porque o seu irmão voltou vivo. O meu filho que estava perdido, ele foi achado e voltou são e salvo. Por isso eu quero te dizer também que não é tarde para você. Talvez você esteja passando por um momento difícil, esteja se iludindo com falsos amigos por aí. Talvez você esteja encantado demais com as coisas que o mundo oferece e tenha deixado o conforto e o amor de um pai para ir atrás das aventuras. Ou talvez você esteja se sentindo sujo e indigno demais para voltar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O coração de Deus, ele clama por você. Ele diz assim: eu quero perdoar. Eu quero te restaurar. Volte para mim, filho. Estarei sempre de braços abertos retornando à sua volta. E não importa o que você esteja passando agora. Saia dessa escuridão e volte para mim. Pois há um novo dia. Há um anel e roupas limpas e braços abertos esperando por você. E todos os que habitam junto ao Pai festejarão a sua volta. Jesus, nessa história, mais uma vez, ele nos mostra a alegria de achar algo que se perdeu. Tanto o homem que achou a sua ovelha, a mulher que achou a sua moeda, e o pai que teve o retorno de seu filho. Em todas as histórias, todos se alegram com o retorno do perdido. Jesus, ele veio para nos mostrar o Pai, e este foi apenas um de seus exemplos. Bom, galera, é isso aí. Se você gostou, curte, compartilha, manda para os seus amigos. Você pode olhar aqui embaixo o efeito que o editor vai botar. Você curte aqui bonitinho. Eu acho que tá aqui. Tá aqui. Eu não sei. Você curte e compartilha, falou? É nóis, até a próxima.